Olá, boa tarde. Vamos aqui continuar mais um pedacinho aqui da nossa aula, segunda parte, uma parte mais curta da nossa aula aqui do curso de Eletrodinâmica Clássica da Pós. Vou compartilhar aqui as notas novamente. Então, eu vou discutir um pouquinho mais esse limite de alta frequência, né? Ômega muito maior do que gama, e vamos lembrar que esse gama ele é da ordem tipicamente de 10 a 13 Hz, né? Isso corresponde ao que a gente chama de 10 terahertz, né? 1 terahertz é 10 a 12 Hz. Então, o gama é tipicamente da ordem de 10 terahertz. Essa região da espectro em torno do terahertz é uma região intermediária, né, entre o micro-ondas e o infravermelho distante. E esse gama, então, ele é da ordem das frequências aí nesse espectro aí do terahertz, tipicamente, né, para bons metais, né? Isso significa que a gente vai estar no limite de baixa frequência para micro-onda, até o micro-onda, ou frequências mais baixas, né? No terahertz, você já está com frequências da ordem do gama, né? Então, aí você não está em um dos dois limites, mas se você vai para frequências bem acima do terahertz, na luz visível, por exemplo, né? Então você tem frequências da ordem de 10 a 15 Hz, aí você está nesse regime de alta frequência, é um regime em que o campo oscila tão rápido, né, que o termo dissipativo fica desprezível. A velocidade, né, aquele movimento muito rápido faz com que a velocidade dos elétrons sempre seja muito pequena. Aí o termo dissipativo é desprezível face ao termo inercial, né? Esse cara aqui eu vou desprezar face a esse. Se o ômega é muito maior do que gama, né? Eu posso olhar aqui na equação diferencial também, a força dissipativa vai ser muito menor do que o termo inercial. Aí é como se não tivesse dissipação. O gama, esse coeficiente dissipativo, desaparece, né, da expressão. Está vendo? Esse sigma, ele fica imaginário puro e independente de gama, nesse regime de alta frequência. Então, é um regime que a dissipação deixa de ser importante, né? Sem dissipação. Vamos explorar um pouquinho mais esse regime, né? Vamos ver como é que fica a constante dielétrica efetiva nesse regime. É a constante dielétrica que vai ser importante para a propagação de luz visível em metais, né? Vamos voltar aqui um pouco atrás, a uma aula anterior, né? A gente introduziu essa constante dielétrica efetiva aqui. Epsilon mais I sigma. Eu tenho que pegar esse sigma sobre epsilon zero, né? O que eu tenho ali, que é essa frequência, dividir por ômega e multiplicar por I, né? Então, vamos copiar aqui. Então, tem essa constante dielétrica efetiva. Às vezes a gente não menciona essa palavra efetiva, tá? Então, é a constante dielétrica propriamente dita, né? Mais I sigma sobre epsilon zero, que é uma frequência, né? Tem dimensão de frequência, dividido por ômega. Então, se o sigma, nesse regime alta frequência, né? Que é o caso de luz visível, porque esse cara aqui é da ordem de 10 terahertz, né? 10 a 13 Hz. Para frequências do visíveis, frequências na região do visível satisfazem essa condição, e aí o sigma, né? Vamos olhar aqui, ele é o sigma sobre epsilon zero, ele fica imaginário puro, né? O que significa que a corrente, como a gente discutiu, fica em quadratura com o campo, né? Tá certo? É porque a velocidade fica em quadratura com o campo nesse regime, né? Vamos discutir aqui só mais um detalhezinho, né? Quando esse ômega aqui é muito grande, essa velocidade aqui, né? Esse I vai subir para cá, né? Se eu desprezo esse gama, então eu vou ter uma velocidade que está em quadratura com o campo.
E isso significa, né, que a potência dissipada é zero, né? Tá certo? A potência não dissipada, né? Mas a potência transferida pelo campo é nula nesse caso, né? Lembra que a potência é a velocidade escalar força, que é proporcional ao campo. Então, se a velocidade está em quadratura com o campo, eu não vou ter... esse campo não transfere energia para a partícula, né? Tá bom? Então, a gente está estudando esse limite em que o sigma, então, tem essa expressão aqui, né? Vamos voltar lá. É essa condição aqui, né? I ômega p quadrado sobre ômega, onde ômega p é aquela frequência de plasma, né? E esse cara aqui, nesse regime, ele deixa de depender do gama, tá certo? Então, a minha constante de elétrica efetiva vai ficar epsilon, né? I com I, ela vai ficar real, curiosamente, nesse regime de alta frequência. Como o sigma fica imaginário puro, o epsilon efetivo ele passa a ser real, né? Vamos ver qual é a consequência disso. E aqui, eu vou supor que esse ômega é muito menor do que o ômega p, então esse aqui vai ser um número grande, essa fração. Tá bom? Eu já vou discutir a condição para isso valer, mas isso vai valer na região do visível. Aí, esse epsilon, que vem da polarização do meio, do metal, vai ficar desprezível face a esse cara aqui, que tipicamente vai ser da ordem de 100, né, ou 50. Esse aqui vai ser muito pequeno. Em geral, a gente pode aproximar isso aqui, desprezar o efeito da polarização e trocar a constante dielétrica pela constante dielétrica do vácuo, essa constante dielétrica propriamente dita, pela constante dielétrica do vácuo, né? Então, eu fico com isso aqui. E isso aqui tem um nome, porque aqui, né, como não tem mais o efeito da dissipação, os meus elétrons estão livres, eles estão interagindo com o campo unicamente, né? Por isso que isso aqui é chamado de modelo de plasma, né? E esse limite, então, de alta frequência para o sigma, né? Eu tenho sigma de um plasma, né? Eu posso chamar isso aqui de limite plasma, porque como a força dissipativa, que representa a interação do elétron com o resto do meio material, fica desprezível, na verdade, nesse regime, a única interação que importa é do elétron com o campo. O elétron está livre, né, exceto pela interação com o campo, né? Então, é como se tivesse um plasma de elétrons ali, porque não tem nem mais o efeito da interação com o resto, esse efeito dissipativo da interação com o resto do meio material. Então, é o limite plasma. E esse epsilon aqui é muito conhecido, é a chamada constante dielétrica no modelo de plasma. E ômega p aqui, lembra, é a frequência de plasma, né? Ômega p, vamos lembrar, que ele caracteriza a intensidade desse acoplamento, né, entre o campo e esses elétrons, esse plasma de elétrons. Né? Aí Gn é 2 sobre N epsilon 0. Na verdade, esse resultado aqui para a frequência de plasma é menos importante do que essa relação aqui, essa forma de depender da frequência, né? Porque esse modelo, como é um modelo muito ingênuo, né? Eu não posso simplesmente aqui pegar os valores da massa do elétron e substituir aqui, achar que isso vai dar um parâmetro correto, né? O que você faz, em geral, é ajustar essa função para obter a frequência de plasma, ao invés de substituir aqui os valores da massa do elétron e da densidade eletrônica. Isso é a chamada frequência de plasma. Então, vamos ver quais são as consequências, né, disso aí para o caso de luz visível. Para entender quão grande vai ser esse número, é útil escrever isso em termos de comprimento de onda, porque é o que a gente sabe melhor, os números, né?
E isso aqui eu já tinha feito para a própria frequência de plasma. Eu posso definir esse comprimento de onda plasma dessa forma aqui, né? E a gente sabe, eu pelo menos sei mais ou menos de qual valores dos comprimentos de onda plasma para diferentes metais. Esses valores para diferentes metais não variam muito, vão estar sempre assim na faixa de 100 nanômetros. Né? Do ouro é esse valor aqui, 137 nanômetros. Não muda muito de um metal para outro, não. Eu posso expressar a minha constante elétrica em termos do comprimento de onda de plasma, porque aí eu vou fazer aparecer o comprimento de onda no vácuo. Né? Vamos lembrar que o comprimento de onda no vácuo, né, associado a essa frequência ômega aqui, quando eu tenho uma onda eletromagnética com essa frequência propagando no vácuo, ela tem um comprimento de onda 2π, porque aí a velocidade de propagação é c, né, a velocidade da luz no vácuo. Então, a relação entre comprimento de onda e frequência é essa aqui, conhecida, né? E usando, né, aquela expressão que eu tinha lá em cima, que o lambda p, esse comprimento de onda de plasma, é definido assim, em termos da frequência de plasma. Então, repare que é o mesmo tipo de prefator, eu uso esse lambda p definido assim de propósito, né, para poder escrever essa constante dielétrica do modelo de plasma como 1 menos... Aqui inverte, né, porque esse cara está no denominador e aqui também, então essa fração aqui vai ficar dessa mesma forma, só que eu vou inverter. Aqui vai ficar o lambda no vácuo, né, dividido pelo comprimento de onda plasma. Tá bom? Esse comprimento de onda plasma, eu já falei que é da ordem de 100 nanômetros, né? Tá certo? Por exemplo, um comprimento de onda muito importante, que muitos lasers usam esse comprimento de onda, é um micron, né? Um infravermelho próximo. Essa razão aqui seria 10 ao quadrado daria 100, né? Então, esse número aqui tipicamente seria 100 nesse caso. Então, vamos explorar esse caso. Isso também, esse número ainda é grande se eu tiver com luz visível, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho lambda sobre lambda p muito maior do que 1, né? Aí o epsilon eu vou poder aproximar por isso aqui, né? E é um número negativo. O que significa ter um epsilon negativo, né? Significa que o índice de refração, aqui, ó, efetivo, né? Vamos lembrar lá as nossas notas. Né? Esse índice de refração efetivo é a raiz desse epsilon aí, e ele é que vai determinar o K, né? Esse N, ele vai ser, vamos ver aqui, ó. Esse N é a raiz de epsilon, isso está em algum lugar aqui, né? Bom, é só olhar essa equação aqui, né? Esse cara todo aqui é o epsilon efetivo, tá bom? De ômega. Então, o N é a raiz desse epsilon efetivo, esse epsilon chapéu, né? Esse epsilon chapéu é isso aqui, né? Então, o N então, eu vou ter a raiz desse cara aqui, eu vou ter um I, né? Vai ser I raiz de lambda sobre lambda P. E aqui eu vou voltar a escrever em termos da frequência de plasma, tá? I raiz de ômega P sobre... desculpa, aqui é lambda 2, né? Ômega P2 sobre ômega 2, quer dizer, ele fica assim, né? E ômega P sobre... O que quer dizer isso, né? O fato desse N ser imaginário puro significa que aquele fator de propagação, né, na onda plana, ele vai ser puramente real. É diferente do caso do efeito pelicular, né? No caso do efeito pelicular, ele tinha uma parte real e uma parte imaginária que eram iguais, inclusive, né? Aqui não tem parte real. É só parte imaginária, é puramente imaginária. Ou seja, essa onda, ao penetrar no metal, essa onda de luz visível, de infravermelho, ao penetrar no metal,
ela só decai, não tem oscilação espacial. Porque esse fator aqui, ó, aqui não vai sobrar nenhuma parte imaginária para dar a oscilação, só tem o decaimento exponencial. Esse I juntando com esse aqui vai dar menos ômega P, né, sobre ômega sobre CZ. Repare que o ômega cancela, e é curioso que o comprimento característico aqui, esse L, né, se eu comparo com essa expressão, a frequência aqui cancela, né? Ela não depende da frequência que eu estou usando, né? Desde que a frequência satisfaça essa condição, é claro, né? Mas se eu estiver usando luz visível ou infravermelho de 1 micron, tanto faz. Esse comprimento vai ser o mesmo. Esse comprimento de decaimento, né? Aqui é um decaimento puro, né? Não tem mais oscilação. O meu campo, ele simplesmente, em vez dele oscilar, né, senoidalmente, mesmo que tenha uma amplitude que decaia, ele só decai, né? Ele não oscila. Só decai. Z aqui é o meu campo elétrico dentro do metal, e esse aqui é o comprimento característico L, né, desse decaimento. Se eu comparo essa expressão com esse L, né, é C sobre ômega P, né? Ora, mas C sobre ômega P, vamos ver se eu tenho a definição do lambda P aqui, ó. É o lambda P, é o comprimento de onda de plasma sobre 2π. O comprimento de plasma para o metal, por exemplo, o ouro é 137 nanômetros. Se eu divido por 2π, isso dá da ordem de 20 nanômetros. Então, é meio universal, né? Não depende, só depende do metal, né? Curioso isso. Não depende de qual é o comprimento de onda que eu estou jogando ali, o comprimento de onda no vácuo que eu estou usando. Então, faz eu usar 1 micron ou 500 nanômetros, eu vou ter o mesmo comprimento de penetração, 20 nanômetros, tá certo? É o que a luz visível ou infravermelho próximo penetra no metal. Se eu tiver um metal de 1 milímetro, né? Ou mesmo menor, se tiver um metal, uma lâmina de metal de 1 micron, né? 1 milésimo de milímetro, esse cara aqui, essa distância aqui, esse comprimento de penetração vai ser muito menor do que a espessura, né? 1 micron é 1000 nanômetros, né? Então é muito menor, de fato, esses 20 nanômetros. Então, mesmo que seja uma lâmina bem fina, né, de metal, 1 micron. Ops. Tenho aqui. Vou até dar um outro exemplo, né? Digamos que essa lâmina de metal aqui, ó, seja, em vez de 1 micron, 1/10 de micron, ou seja, 100 nanômetros. Esses 20 nanômetros aqui é 1/5, né, disso. Então, é mais ou menos aqui, ó. Então, ele vai, ó, só vai penetrar mais ou menos até aqui. Então, eu jogo a minha onda aqui, ó. Jogo a minha onda eletromagnética aqui com um certo comprimento lambda, né, no vácuo, propagando aqui no vácuo. Ela vai penetrar um pouquinho dentro do metal, mas muito pouquinho, só da ordem de 20 nanômetros, ó. Tendo esse decaimento exponencial aí ao longo desses 20 nanômetros, né? Então, vai decair aqui, e quando chegar aqui, 20 nanômetros para cá, né, já não tem mais nada. Então, isso aqui, se essa espessura dessa lâmina de ouro, por exemplo, ou de cobre, for 100 nanômetros, ou mesmo 50 nanômetros, não vai atravessar, nenhuma luz vai atravessar, né? Para eu ter um fio, uma lâmina fino bastante para a luz visível atravessar o metal, tem que ser uma espessura dessa ordem ou menor, né? O que hoje em dia se faz, né? Você pode ter, sobretudo se estiver sobre um substrato, né? É mais fácil fazer um recobrimento, um coating, né? Em cima de um substrato de um metal com uma espessura dessa ordem ou menor. Aí a luz visível ainda vai atravessar, tá certo? Vai ter um decaimento, né? Vai ter uma redução, mas vai atravessar. Uma coisa importante de chamar a atenção é que esse decaimento aqui,
não tem nenhum processo dissipativo envolvido, não está esquentando aqui o metal, né? Não tem dissipação nesse regime, a gente comentou muito isso, né? Nesse regime de frequência ômega muito maior do que gama, não tem a dissipação é desprezível, né? Você tem esse decaimento aqui, mas sem ter troca de energia, não está trocando energia, ou seja, o que está acontecendo com a energia eletromagnética? Ela está sendo refletida, tá certo? Se você for calcular direitinho lá, usando os coeficientes de Fresnel, né? A energia não está sendo transferida para o meio material, não está esquentando o meio material nesse caso, quando o ômega é muito maior do que gama, né? O que está acontecendo é que ela está simplesmente sendo jogada de volta, ela está refletindo, eu estou refletindo 100% da minha energia, né? Aquele coeficiente de Fresnel, o módulo dele, aquele coeficiente de Fresnel, seja para a polarização TE, seja para a polarização TM, o módulo dele vai ser 1. Né? Toda a luz que é jogada é refletida de volta. O efeito da penetração é introduzir uma fase. Esse cara refletido ele tem a mesma amplitude do incidente, por conservação de energia, já que nenhuma energia é transferida para o metal, mas ele carrega uma fase que está relacionada a essa penetração aqui, né? Essa fase vai depender, sim, do comprimento de onda de plasma, por exemplo, né? E é um problema interessante analisar essa fase, tá certo? Que eu tenho na reflexão para o metal. Nesse regime aqui, em que eu tenho a dissipação desprezível, né? Lembrando que aqui eu estou supondo o tempo todo que a frequência que eu estou usando é muito maior do que gama. Esse gama está na faixa do terahertz, né? Então, essa condição aqui é válida, por exemplo, para o infravermelho próximo, para o visível, né? Tá certo? Bom, ok. Deixa eu comentar mais uma última coisa, antes de terminar, que é o seguinte, que é importante, que esse modelo de plasma descreve um outro efeito super importante também, que é quando eu olho para frequências ainda mais altas, né? Eu estava dizendo que para a luz visível, para o infravermelho, o ômega é muito menor do que o ômega P, né? Porque olhando para cá é mais fácil, né? Para a luz visível, o lambda é muito maior do que o lambda P. O lambda é 100 nanômetros, né? A luz visível é 500, 600 ou 400 nanômetros. Então, o lambda é maior do que o lambda P, de fato, a luz visível. Então, esse cara é negativo, que é o que a gente estava discutindo ali. Agora, no ultravioleta, se eu pegar um ultravioleta acima, com comprimento de onda menor que 100 nanômetros, quer dizer, com a frequência então maior do que o ômega P, o que vai acontecer com esse cara? Se lambda é menor do que lambda P, o epsilon vai ficar positivo, né? Vamos analisar isso aqui, né? Então, ômega maior do que ômega P, né, que corresponde a lambda menor do que lambda P, ou seja, um ultravioleta, para o ouro, por exemplo, é 136 nanômetros, né? Então, digamos, se eu tiver comprimento de onda de 100 nanômetros e uma superfície de ouro, quando eu jogar a luz nesse ouro, essa luz ultravioleta, né? Isso aqui se eu estou na região do ultravioleta agora, ômega maior do que ômega P, com ômega P correspondente a esse comprimento de onda do ordem de 100 nanômetros, isso é o que a gente chama de ultravioleta. Na verdade, o ultravioleta é todo comprimento de onda já abaixo de 400 nanômetros, né? É aquela parte, né, que minha visão não é mais capaz de detectar, né, que está além do violeta, né, que é a frequência mais alta, com de onda menor que eu consigo detectar com a minha visão, né? Então, se eu estou nessa região do ultravioleta com lambda menor do que lambda P, a comprimento de onda de plasma, né, o epsilon vai ser positivo. E se o epsilon é positivo, o N também, né? Vai ser um real positivo, né? Vai ser um número real positivo. Isso quer dizer que eu vou ter propagação normal, né? Como num dielétrico. Então, eu vou ter transparência, quer dizer, curiosamente, né? Os metais ficam transparentes nesse ultravioleta com comprimentos de onda de 100 nanômetros ou menores, né? É chamada
transparência ultravioleta. Aí não precisa ter um filme fino de metal, não, pode ser uma espessura grande, né? Ele vai propagar normalmente como se tivesse um dielétrico, né? Quer dizer, nesse regime em que eu estou com frequências mais altas aí. Então, acho que agora com isso eu posso encerrar. Então, a gente discutiu aqui, né, um panorama geral, né, a gente discutiu aqui várias regiões do espectro eletromagnético, né, desde frequências lá muito baixas de interesse para engenharia elétrica, linhas de transmissão, passando pelo micro-ondas, né, até chegar no micro-ondas, eu ainda posso desprezar os efeitos de dispersão e dizer que o meu sigma de ômega é independente da frequência. E esse sigma de zero aqui é a condutividade estática e ela é real e positiva, né? Dada por essa expressão aqui no modelo de Drude. E aí, nesse caso, eu tenho aquele efeito pelicular, né? Eu sei que a distância de penetração vai com 1 sobre a raiz da frequência, tá bom? Isso é um resultado conhecido aí para esse pessoal que trabalha em toda essa faixa, né, do espectro eletromagnético até o micro-ondas, inclusive micro-ondas, né? Porque esse gama está na região lá do terahertz, né? No terahertz, que é uma parte do espectro assim, muito pouco explorada, né, a coisa fica mais complicada. Para ômega da ordem de gama, a interação dessas ondas terahertz com metais, aí eu tenho que olhar para a fórmula completa aqui, né, do sigma, porque é justamente a situação em que o ômega é comparável ao gama. Mas, para a luz visível, e também vale para o infravermelho próximo, o ômega é muito maior do que gama. Aí eu caio num regime em que a dissipação é muito pouco importante, eu posso desprezar, né? E eu tenho um sigma imaginário puro, nesse caso. É o que a gente chama de modelo de plasma, né? Então, os metais aí, eles são opacos no luz visível no infravermelho próximo, não porque há dissipação, mas sim porque esse meu epsilon aqui fica negativo, né? O que corresponde a um índice de refração, N, imaginário puro, né? Então, eu tenho um decaimento exponencial ao invés de ter oscilação e correspondendo a um comprimento característico que é universal, que depende de metal para metal, mas não depende da frequência que eu estou usando, né? Da ordem do lambda P sobre 2π. Tá certo? Isso é da ordem de 20 nanômetros. Para frequências ainda mais altas, o metal fica transparente, né? É a transparência ultravioleta dos metais para comprimento de onda da ordem ou menores que 100 nanômetros. Né? Se eu for para frequências ainda mais altas, né, aí eu não posso usar as equações de Maxwell macroscópicas e todo esse formalismo que a gente está discutindo aqui, né, baseado nas equações de Maxwell macroscópicas, deixa de valer. Bom, é isso. Então, a gente fica por aqui. Então, até amanhã.